Você já passou por algum tipo de situação de perseguição ou retaliação por ter denunciado uma criança ou um adolescente em situação de violência? Esse é um tema bastante comum que tem chegado aqui nos comentários, as pessoas têm me pedido para falar um pouquinho mais sobre isso. Em primeiro lugar, é importante dizer que quando você denuncia uma situação, quando você tem conhecimento de uma situação de violência, é fundamental que você procure os órgãos competentes, né? Que você faça essa denúncia, que você faça o encaminhamento. E para quem que a gente encaminha? Conselho tutelar e para a delegacia de polícia, né? É muito importante que você, profissional da saúde, da educação, da assistência, você assuma esse compromisso com a proteção integral de crianças e adolescentes. Quanto mais se demora, muitas vezes é comum que isso se intensifique, né? Essas formas de violência, elas se intensifiquem por conta dos ciclos da violência que a pessoa é submetida. Começa geralmente com situações mais brandas, né? E isso vai se agravando até chegar em situações que trazem sérios riscos, né, à integridade e à saúde da criança e adolescente. Portanto, você deve assumir esse compromisso. Bom, eu vou te dar algumas dicas do que fazer, né, diante disso. Bom, as duas primeiras dicas já foram, né, de que é importante que você assuma esse compromisso, faça a denúncia, procure os órgãos competentes para fazer isso, né, que são o Conselho Tutelar e a Delegacia de Polícia. É importante que você realize a denúncia, até porque a própria legislação, a lei em Riborel, a lei 13.431, vai atribuir isso a um crime, né? Você se omitir, você deixar de denunciar uma situação de violência, você está incorrendo num crime, né, previsto nessa legislação que pode dar de 1 a 3 anos de prisão, né? Então, a própria lei em Riborel, ela já traz uma série de medidas, né, que podem ser requisitadas, que podem ser solicitadas para você, denunciante, né? Como, por exemplo, o afastamento cautelar desse suspeito, né, tanto da vítima quanto daquele que denunciou. Além de uma série de outras medidas, né, protetivas ali ao denunciante, como, por exemplo, você poder fazer essa denúncia diretamente nas delegacias, né? E as próprias delegacias possam assumir dali para frente todo o processo de investigação, preservando a integridade do noticiante ou do denunciante. A outra dica, sempre busque levar isso para os profissionais que também podem atuar nesse sentido. Então, se você tem uma boa articulação com a rede de proteção, você pode também encaminhar essas situações lá para a equipe da Proteção Social Especial na assistência social. Certamente eles vão, de alguma forma, te ajudar nessa situação com orientações de como proceder. Lembrando sempre que a política de proteção especial da assistência, né, que são feitos pelos PAEFs, que é um programa vinculado aos CREAs ou à gestão do município, né, a gestão da política de assistência social, eles tratam de situações de violência e muitas vezes eles já têm, né, as orientações de como proceder. Então busque apoio, faça a denúncia, busque apoio também com profissionais da rede que atuam com essa temática e vão poder te orientar. Uma terceira dica é você manter tudo isso registrado. É importante que você, profissional que fez a acolhida de uma situação de violência, você consiga fazer esse registro da forma mais adequada possível, trazendo apenas o que a criança ou adolescente te disse, sem interpretações, né? Que você possa ter ali nesse registro dados fundamentais, como a identificação da criança, o contexto da violência, né? Ou seja, que tipo de violência que ela te relatou, né? Se era uma violência física, uma violência sexual, uma violência institucional, violência psicológica, né, ou patrimonial, são os tipos de violência previstos ali na lei da escuta protegida, a lei 13.431. Então, os dados de identificação, o contexto e os tipos de violência, o relato espontâneo, né, ou seja, o relato mais literal possível do que a criança disse, o que ela te contou, e os encaminhamentos que você fez. Então, mantenha tudo isso muito bem registrado com vocês, faça os encaminhamentos, então, para os órgãos que devem averiguar a situação, né, como o conselho e a polícia, para a rede de proteção, né, envolvendo principalmente a política de assistência social e, em alguns casos, né, a política de saúde também, principalmente quando você precisa garantir algumas medidas de urgência, né, algumas medidas de saúde, sejam as medidas profiláticas ou eventualmente um atendimento médico, né, para essa criança e também
o trabalho relacionado à saúde mental, que geralmente fica a cargo da política de saúde do município, né? Os equipamentos ali de saúde mental, seja os CAPs ou os núcleos, né, de atendimento às vítimas ou às pessoas em sofrimento psíquico. Um outro ponto importante é você sempre ficar atento à sua segurança pessoal. Evitar estar em lugares sozinhos, né? Buscar apoio da instituição a qual você trabalha e, obviamente, sempre que for necessário, requisitar as medidas de proteção que são possíveis de serem feitas na própria delegacia ao qual você vai realizar a denúncia, né? Ou ao qual você vai encaminhar o registro da acolhida e dessa revelação espontânea. As medidas protetivas de urgência, de acordo com a lei Riborel, elas também são aplicadas a você que vai fazer a denúncia ou você que vai noticiar os órgãos de responsabilização de que você acolheu uma situação de violência. E por fim, cada caso ele tem uma complexidade e uma singularidade. Não tome decisões sozinhas, né? Saiba que você faz parte de uma rede de proteção e que você pode buscar apoio da sua equipe, do seu órgão, do Conselho Tutelar e da Segurança Pública sempre que for necessário. Né? Esteja orientada e nunca se omita, nunca deixe de fazer aquilo que tem que fazer em prol dos direitos da criança e adolescente.